Bom, hoje é terça-feira, agora já são 10h30 da noite. A gente está no escritório, mas fechando logo mais. E eu queria responder uma pergunta, né? E a pergunta é: quais são as etapas de um processo de valuation, né? Para fazer a avaliação de uma empresa, quais são as etapas que precisam ser cumpridas e qual que é a ordem delas, né? Então, acho que a primeira parte é você entender, idealmente você está analisando um negócio que já tem um histórico, né? A gente sabe que nem sempre é o caso, né? Se você está olhando para uma startup, você não vai conseguir analisar a informação histórica. Mas vamos supor aqui que a gente está olhando para um negócio que já existe e que existem informações históricas para esse negócio. Bom, a primeira etapa é trazer essas informações históricas para serem analisadas, né? Então, analisar como é que foi o crescimento de receita ao longo do tempo, qual que foi a rentabilidade dessa empresa ao longo desses meses, desses anos, né? E a partir dessa reflexão de olhar para o passado, fazer uma projeção futura, né? E a gente está falando aqui de demonstração de resultado, né? Então, você olha para a demonstração de resultado passada, e começa a pensar na demonstração de resultado futura, projetada, né? E a melhor forma de você projetar a informação futura de uma empresa é você começando começando pelo começo, né? Ou seja, a gente começa pela receita lá em cima, então a gente vai olhar idealmente por linha de negócio, né? Ou por tipo de produto. Então você segrega, você olha por como que foi o comportamento histórico de determinada linha e a partir daí você começa a prever qual que é o futuro dessa linha de negócio, né? Não simplesmente olhar para o passado e replicar o que aconteceu no passado, mas olhar para o passado, refletir o que aconteceu e começar a pensar futuro a partir das circunstâncias de hoje, mas também sem se descolar muito da realidade. Se você sabe que determinada linha de produto ela não tem a capacidade de ser exponencial, porque ao longo dos anos ela não foi, é difícil você criar uma mágica a partir de hoje para frente, né? É o famoso papel aceita tudo, né? Nesse caso, o Excel aceita tudo. Então, é preciso tomar cuidado, né? Para não inflar as receitas e criar uma maluquice, uma tese sem pé nem cabeça. Então, a primeira parte da projeção é você olhar para a receita por linha de negócio ou por tipo de produto. Quando você olhar para custos, idealmente isso tem alguma correlação com receita, ou pelo menos, talvez não em 100%, ou seja, o custo às vezes não é 100% variável com relação à receita, mas tende, na maior parte dos casos, a ter uma boa correlação com receita. E aí você tem lá embaixo a despesa geral administrativa e com venda, né, que é a parte mais de escritório de qualquer empresa. E isso tem uma projeção um pouco mais flat, um pouco menos tão atrelada à receita. É claro que tem, né, porque quanto mais você cresce, por mais que seja uma despesa fixa, em algum momento ela tende a andar como se fosse uma escada, né? Então você triplica o tamanho de uma empresa, você dificilmente vai manter a sua estrutura de escritório idêntica. Você vai ter algum incremento em algumas linhas, né? Então é natural. Não tem um comportamento que diretamente relacionado com receita igual custo, mas você tem alguma coisa mais ou menos estável, né? Então você faz essa projeção de receita, de custo, de despesa, e você então tem a sua demonstração de resultado projetado. Da demonstração de resultado que você projetou, você tinha um histórico, você projetou, essa demonstração de resultado você precisa transformar ela em fluxo de caixa. E para você transformar ela em fluxo de caixa, você precisa de algumas premissas para que você vá do regime de competência, ou seja, o DRE, para o regime de caixa, ou seja, o fluxo de caixa. E uma vez que você projeta o fluxo de caixa, você começa a ter as entradas e as saídas e você tem o tal do free cash flow, né? Ou seja, o fluxo de caixa final. Chegou no fluxo de caixa final, você vai ter o fluxo de caixa daqui a um ano, desse ano, do ano que vem, daqui a 2 anos e assim por diante. E aí você precisa aplicar uma taxa para trazer esses fluxos para o dia de hoje, né? Que é
No final do dia é uma teoria de que se eu tivesse esse mesmo dinheiro do futuro hoje, ele precisaria ter um desconto, porque se você está vendendo a sua empresa para alguém, ela espera um ano para ter aquele dinheiro, ela espera 2 anos para ter aquele dinheiro, ela espera 3 anos para ter aquele dinheiro e assim por diante. Então, para que a pessoa te pague por esse fluxo que ela vai receber, ela te paga com um desconto ou com um deságio. É como se ela comprasse cheques de você. O cheque do ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, só que ela compra no dia de hoje. Pode ser que no ano que vem chova, pode ser daqui a 2 anos neve. Então o cara fala, olha, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar com um desconto. Uma maneira de explicar mais resumida, né? A teoria ela é um pouco mais complicada que isso, mas na prática é mais ou menos nessa linha, né? A gente pega o fluxo de caixa que seria recebido ao longo do tempo e dá um deságio na mão de alguém para falar, olha, me dá a sua empresa, eu te dou o fluxo que você receberia ao longo do tempo. Você soma esses fluxos com deságio e você tem o valor da empresa. Assim, de maneira geral, até que resumido, talvez a forma mais resumida que eu consegui aqui explicar, acho que é essa. Espero que ajude aí na reflexão. Legal? Então, comenta aqui, fala se fez sentido, me traz mais ideia e a gente vai trocando aqui. Legal? Valeu!